Olá, aqui é o Robert Swerling, piloto de linha aérea e jornalista especializado em aviação. E você está assistindo a mais um programa do canal ASA, de Aviation, Space and ATC. E no episódio de hoje eu converso com um amigo de longa data. Ele morava no Brasil e hoje está na Itália. Piloto, voa Airbus A320. Eu vou conversar então com Fábio Scornavaca. Allora, adesso, che facciamo noi, Scornavaca? Buonasera, buonasera Robert, come stai? Bene? Bene, bene. Então, o Scornavaca voava aqui no Brasil, voava também em aeronaves da família A320 e agora está voando numa empresa italiana e a gente justamente vai conversar sobre a trajetória dele e também, né, os prós e os contras, né, de voar na Europa. Scornavaca, mais uma vez, bem-vindo ao canal ASA. Eu queria que você primeiro falasse sobre toda aquela trajetória. Eu me lembro quando a gente voava por aqui, que você falava que estava fazendo a prova da EASA, ou estudando para as provas da EASA, depois veio o simulador, queria que você contasse como é que você se organizou para fazer as provas, onde é que você fez as provas e o simulador. Vou contar toda a saga. Foi. Primeiro, como eu sou copiloto, eu era copiloto no Brasil, a primeira coisa que eu tinha que fazer era tirar a licença de PLA, piloto de linha aérea, para poder fazer a convalidação da minha licença ICAO na licença EASA. E por que isso? Porque quem tem a licença PLA, né, no Brasil, tem a autorização de fazer o que eles chamam de autoproposto. Eu fiz via Portugal, eu tenho conhecidos e tenho um amigo que está fazendo via Inglaterra, eu não sei como é que faz via Inglaterra, mas Portugal eles chamam de autoproposto, que tu estuda por ti mesmo e faz as provas, né, sem necessidade de ter um curso homologado na Europa. Se, por exemplo, tem alguém que tenha a carteira de piloto comercial, se faz obrigatório ter um curso homologado aqui na Europa, né, para poder fazer as provas. São 14 exames, né? Ah, então, no momento que tu começa a fazer as provas, tu tem um ano e meio para terminá-las, né? E esses 14 exames, tu não precisa fazer eles de uma vez só. Tu tem esse um ano e meio, tu não precisa fazer necessariamente essas 14 provas de uma vez só, né? Tu tem seis, vamos dizer assim, seis chances, né, para fazer essas provas, seis vezes que tu faz as bancas, podendo rodar em cada uma das vezes, em cada prova, três vezes, né? Tu tem seis bancas para fazer, mas tu tem um ano e meio para fazer nessas seis bancas, entende? Então, por exemplo, se eu estou fazendo regulamento de tráfego aéreo, se eu estou fazendo teoria de voo, navegação e meteorologia, vamos dizer que a pessoa não passe em meteorologia, tá? Tu pode, na próxima banca, que vai ser a segunda banca, fazer meteorologia de novo, né? Vamos dizer que tu não passe de novo em meteorologia. Tu, na outra banca, pode fazer de novo. Você tem seis bancas para fazer e podendo rodar até três vezes em cada matéria, né? E Olha, é tendo. bastante chance, né, que eles dão. E até já te pergunto, você estudando pelo material para a prova EASA, caem aquelas questões, como acontece numa prova da FAA, por exemplo, que você estuda aquelas questões e depois você faz a prova escrita com aquelas questões que você estudou. Na China eu sei também que é mais ou menos parecido. Exatamente, é exatamente isso. Tem mais ou menos de 10 a 15% das questões que elas são questões novas, porém tem um banco de dados. Eu usei o banco de dados que se chama Aviation Exam. Eu usava esse no meu iPad porque é um banco de dados que eu poderia e pode ser usado sem estar conectado na internet. Baixa o banco, né? Paga, na época eu paguei 150 euros pelas 14 matérias, né? E uma assinatura de um ano. E tem um outro banco de questões que eu usava online, que é muito bom, que é o BGS Online, que é da Bristol. O Bristol, ele é uma compilação de questões, tá? Como o Aviation Exam, só que ele é mais assertivo. Ele tem menos questões, só que ele é mais assertivo. A diferença é que o Bristol é online, né? Eu, pelo menos, não conheço se existe algum outro tipo. E o Aviation Exam, tu pode usar ele fora da internet.
né? O Bristol ele é mais assertivo e o Aviation Exam ele é mais completo. Então tem várias questões do Aviation Exam que são repetidas, né? E tem outras questões do Aviation Exam que, por exemplo, não são mais usadas. E no Bristol eles sabem disso, porque é a Bristol que faz as provas, então eles sabem o que que é usado e o que que não é usado. Esse simulador, né? Esse É, simulador das provas, você encomenda via aplicativo, como se fosse um aplicativo normal, por exemplo, através da Apple ou de outra, ou através do Android. Você exato. baixa isso ou você tem que entrar num site para baixar? Eu, como tenho o iPad, né, que é da Apple, eu entrei no App Store e digitei Aviation Exam, me baixei e fiz a compra por ali mesmo, né? Fiz a E o assinatura Bristol? do Aviation Exam. Ah, e O, do Bristol? o Bristol é via internet direto, via site. É bgsonline.eu. Eco Uniforme. Tudo junto. BGS Online, sem www, ponto Eco Uniforme. Você fez em Lisboa, né? As provas. Ah, tá legal. E dava para marcar tranquilo via internet aqui, depois você ia para lá e fazia. O processo para fazer, marcar provas e começar o processo de convalidação, ele é meio complicadinho, assim, tem uma burocracia meio chata, né? Então tem que juntar uma papelada no Brasil, que é a licença brasileira, ah, o passaporte brasileiro, caso a pessoa não tenha o passaporte europeu. Se tiver um passaporte europeu é melhor, porque aí tu atrela a tua licença à tua cidadania europeia, né? Mas pode ser feito em Portugal via passaporte brasileiro também. Então, é a licença brasileira, é a nota de inglês, que é obrigatório ter, no mínimo 4. Para quem não tem na licença brasileira, tem que fazer uma prova por fora e levar até eles, né? Isso tudo com xerox, inclusive em cartório, né? Tem que ser reconhecido em cartório, porque nós temos a nossa burocracia proveniente de Portugal. Então é a mesma coisa. Eles também querem que faça tudo via cartório lá. Então licença brasileira, inglês, passaporte. Tem um documento que tira no site da ANAC via SASE, o sistema eletrônico aquele da ANAC, né? Que chama Affidavit. Tem que tirar esse documento, pedir. Uh, a Xerox da CIV, se a pessoa não quiser mandar a CIV, eu mandei a minha CIV, né, via correio. E licenças, Serve aquela CIV feita através de programas já que você tem aqueles programas que você baixa as horas direto, por exemplo, de um sistema como o Ames, etc. Ele baixa já as suas horas voadas e ele pode montar uma CIV eletrônica para você com todas as horas estipuladas. Pode ser essa aí? Eles aceitam? pode ser. Porém, como tu vai fazer uma convalidação, a pessoa que pretende iniciar esse processo vai fazer uma convalidação, eles querem toda a CIV desde do piloto privado. Então eu tinha só uma CIV, né? Eu mandei do CIV piloto privado, piloto comercial, e as minhas horas da linha aérea que eu fiz no Brasil, eu mandei via companhia aérea no Brasil uma comprovação de horas, assinado e carimbado pelo diretor de operações ou pelo piloto-chefe, tá? Eles deram início, né, no processo de convalidação. Depois a gente baixa no site da ANAC Portugal, www.anac, que nem no Brasil, .pt, papatango, né? Alguns documentos, é um documento de inscrição para prova teórica, para exames teóricos, é o exame de dados pessoais e um outro documento de envio, de autorização de envio via correio, porque quando eles recebem lá em Portugal essa documentação, eles têm que ter autorização para que eles recebam esse documento. Então, eles disponibilizam no site deles esses 3 documentos, né, e mais esse de autorização para envio via correio, caso a pessoa
envio e via correio. Eu fiz para alguns amigos meus, quando eu estava lá em Lisboa, né, das vezes que eu ia fazer prova, eu entregava a documentação deles. Então não precisa esse documento, né, Uhum. para envio via correio, né, mas o resto precisa, né? E isso, aqueles documentos que eu falei anteriormente, todos com cópia autenticada via cartório. Agora falando do simulador, você fez na Inglaterra, né? Como é que Isso. foi? O processo foi rápido? Você inclusive fez um novo teste de inglês lá, na hora, né? Fazendo voo? Não foi mais ou menos isso? Foi. Aham. O que aconteceu? Eu fiz todas as provas em Portugal e fiz o exame médico em Portugal, né? E aí depois eu perguntei onde eu poderia fazer os simuladores, disseram que poderia ter sido feito em Portugal ou em qualquer outro lugar da comunidade europeia. Eu decidi fazer o meu simulador na Inglaterra para também, né, ter uma nota de inglês melhor do que eu já tinha antes. Eu tinha nota 4, né? Depois eu consegui nota 6. Fazendo, simplesmente fazendo simulador na hora, o examinador já te deu uma nota 6 pelo inglês. Exato, porque eu fiz na Inglaterra. Porém, hoje parece que mudou, tá? E parece que eles não estão dando mais a nota 6 para quem não é nativo, língua nativa, né? Mother language, mother tongue, né? Então, nesse ponto eu tive sorte, né? E então eu peguei para fazer o simulador na Inglaterra, eu peguei o meu exame médico e tive que transferir o meu exame médico junto com meus exames teóricos para a CAA inglesa. Foi uma burocracia imensa, né? Tive que pegar um outro documento lá, eu não me lembro o número do documento, depois eu vou te passar isso aí. Documento CAA 292, é uma coisa assim, para fazer a transferência do exame médico e das provas teóricas, tá? Para a CAA reconhecer toda essa documentação, para dar entrada na possibilidade de eu fazer o simulador lá. O simulador onde eu fiz perto de Gatwick, né, ao sul de Gatwick, mais ou menos uns 10 quilômetros de Gatwick, tem uma empresa tipo CAI, marquei com eles via internet, né, fiz o simulador com eles, é um cheque simulador, sem, como a gente chama na aviação, sem pano preto, né, eles me mandaram um material para eu estudar para o cheque, eu estudei e me pediram exatamente aquilo que foi me enviado via e-mail, né? Depois eu fiz um outro simulador para a categoria 3B, categoria 3 Bravo, porque era um pré-requisito para a EasyJet. Foi uma companhia que eu apliquei, acabei não passando, né? Mas era um pré-requisito para a EasyJet. Então eu acabei fazendo esse outro simulador, a ILS Cat 3 Bravo. Tá? Qual é o valor que você paga para fazer essa sessão ou as sessões de simulador e o voo de check? Ou é uma sessão só com voo de check? Como é que é feito isso? É uma sessão com voo de cheque. E, infelizmente, como eu tive que refazer uma manobra, eu não tive tempo de fazer o CAT 3. E até porque eu também não tinha o treinamento CAT 3 no Brasil. Para quem tem o CAT 3 no Brasil, dependendo do lugar, por exemplo, na Alemanha, eu sei que é reconhecido automaticamente. Provavelmente, eles reconhecem também o CAT 3 Bravo na comunidade europeia e na CAA inglesa. Mas como eu não tinha no Brasil, então eu tive que fazer o treinamento teórico, né? Então, por isso que eu fiz também em duas sessões. Uma sessão de cheque, que deu em torno de 1.500 libras, e mais uma sessão do CAT 3 Bravo, que deu em torno de umas 1.000 libras, né? E tudo, as provas, é em torno de uns 20 ou 30 euros cada prova, são 14, né? E na minha época, se a pessoa quisesse fazer todas de uma vez só, pagava 60 euros. E tu poderia fazer todas de uma vez só, pagando só 60 euros. Hoje mudou. E em Portugal. Hoje mudou. Hoje não tem mais isso. Hoje cada prova é 20 ou 30 euros. Acho que a procura aumentou, né? Provavelmente. É. Tem muita gente que está procurando. Eu mesmo.
levei umas 4 ou 5 documentações de amigos meus para lá. E hoje você está voando na Itália, é uma empresa aérea, é de Verona, né? Base é Verona? A base é Verona. A empresa se chama Volotea, é uma empresa espanhola. Ela é uma empresa que tem 6 anos. Ela tem aviões Boeing 717 e a Airbus 319. Eu tô voando a família 320, né? E os Boeing 717 estão sendo, digamos assim, transformados, né, entre aspas, em Airbus 319. Eles estão recolocando, reposicionando os 319 no lugar dos Boeing 717. E eles querem até 2022 já ter feito o phase-out do 717 e até 2024 ter 64 aviões. Hoje a frota é de 24 aviões, em torno disso, mais ou menos. 24 aviões ao total. Agora, Escornavaca, você está voando já, não sei se já chegou a um ano, mas um bom tempo na Itália. Seis Era meses. aquilo que, era aquilo que você buscava? Você está num país europeu, né, de primeiro mundo, voando em aeroportos de excelente infraestrutura. É o que você buscava, não só como tranquilidade no outro país, mas também clima de trabalho. Como é que eu queria que você passasse a sua opinião, né, parte pessoal, para que outros brasileiros que estejam querendo voar no exterior ou na Europa sintam qual é o seu feeling. Aqui é muito bom, né? Tanto de morar como de voar. Assim, a vida aqui ela é muito boa mesmo, né? Eu, como tu disseste antes, eu moro em Verona, a minha base é Verona. Eu, em 6 meses, eu pernoitei, acho que uma vez. Uma vez. Porque a gente teve um problema de regulamentação e a gente teve que parar em Saragoça, na Espanha, e não conseguimos retornar. Mas no outro dia eu retornei para casa, né? Então, a escala aqui, ela é uma escala que a gente tem 100 horas mensais, né, em torno disso, no máximo. Porém, a gente tem em torno de 12 a 14 folgas por mês, né? Então, é bem diferente de quando eu voava no Brasil. Diferentemente do Brasil, a gente não tem monofolga, porque eles entendem que a monofolga ela é extremamente danosa e perigosa, né? Então aqui não existe monofolga. No mínimo 2 folgas, no mínimo. Geralmente 3. Né? Se, por exemplo, eu vou 6 dias, eu vou ter 4 folgas. Se eu vou 5 dias, eu vou ter 3 folgas. Né? Se eu vou 4 ou 3, são 2 folgas. Geralmente é assim que funciona. Sim, respondendo a pergunta, sim, era o que eu esperava. A vida aqui é muito boa, clima de cabine é excelente, né? Eu vou com italianos aqui, os italianos são extremamente profissionais, né? Eu estou tendo uma outra experiência aqui, eu estou sendo muito mais exigido como piloto aqui, tanto da minha parte profissional quanto da parte intelectual, né? Eles me pedem a minha opinião, porque muitas das vezes eu estou voando com um comandante que tem muita experiência, mas ele saiu do 717 e está indo no 320, então ele tem 100, 200 horas de 320 e eu estou com 5.500 horas de 320. Então ele quer saber a minha opinião, né? E a gente tem aqui como copiloto muito mais reconhecimento, poderia ser um reconhecimento, né, como piloto do que no Brasil eu tinha, né, nas minhas outras companhias. Né, nas minhas outras companhias, a gente era o copiloto e tal, né, meio que podia falar alguma coisa e tal, mas aqui não. Aqui, por exemplo, a gente tem que acompanhar o abastecimento, então quem faz a etapa fica na cabine, preparando a cabine, dando embarque. Então, muitas das vezes, a chefe de cabine, né, pergunta pra gente se a gente pode. Posso fazer tal coisa? Pode fazer. Olha, tem que fazer tal coisa. Tá autorizado, tá autorizado. Por quê? Porque o comandante, ele me deixou responsável dentro da cabine e ele tá lá embaixo fazendo.
o abastecimento. Obviamente que o contrário também, né, acontece, é verdade. Quando ele está fazendo o voo, ele vai voar, o responsável por fazer o abastecimento sou eu, né, o primeiro oficial. Clima de cabine muito tranquilo, como no Brasil, a gente trabalha sério, né, faz exatamente o que faz no Brasil, trabalha sério. Quando dá para conversar, a gente conversa, né? E, e é muito tranquilo. Eu estou muito satisfeito com a companhia aqui, companhia muito boa, né? O meu contrato aqui é um contrato sazonal, né? Nessa empresa aqui eles não têm um contrato de ano inteiro, porque ela é uma empresa que está crescendo, ela é uma empresa que ela faz voos para pequenas e médias cidades, né? Então eu não faço, por exemplo, Malpensa, Milão, Malpensa, porque é uma cidade muito grande. Eu não faço Roma, por exemplo. Eu faço Bérgamo, que é do lado de Malpensa. Eu vou para Torino, é uma cidade grande, né? Por exemplo, eu não vou a Roma, mas eu vou a Nápoles. É uma cidade grande também, mas não é Roma, né? Eu faço Catânia, eu faço Palma de Mallorca, eu faço Palma de Menorca, eu faço Saragoça, né? Então eu faço cidades menores, né? E essa é a ideia da companhia. Ela busca esse mercado de pequenas e médias cidades. E quando você não, o contrato, por exemplo, encerrou num período do ano, você já tem algo projetado em seguida ou já programado? No meu caso, eu tenho meu contrato permanente, porém, no mês de novembro e no mês de março é um contrato que eu tenho part-time, né? Eu não trabalho. Nesse caso, agora, nesse mês de novembro, eles requisitaram para eu trabalhar, né? Nesse mês de novembro eu aceitei, então essa primeira semana eu estou trabalhando para eles, né? E no resto do mês eu estou à disposição. Eu me dispus a trabalhar para eles, né? E no mês de março eu ainda não sei. Eu acredito que no mês de março virá a minha promoção para comandante, né? Porque está vindo muito rápido, está crescendo muito rápido a companhia, tem bons investidores, são 3 ou 4 investidores que estão injetando dinheiro e assim é uma aposta grande assim, sabe, na companhia aqui. E a saudade dos amigos, dos parentes, isso não tem jeito, né? Não, isso aí é a parte ruim. A gente sente falta das pessoas, a gente sente falta da família, dos amigos. Às vezes a língua, né? Eu tô aprendendo a falar italiano, eu falo mais ou menos, né? Eu falo um pouco de italiano, eu me comunico bem, tudo, mas assim, não é igual a tu falar português. Aqui na Itália, no norte da Itália, as pessoas elas são mais reservadas do que no Brasil. No Brasil a gente é muito mais acalorado, né? A gente já chega, já conhece, se a gente se dá bem, pô, vamos lá em casa, vamos fazer um churrasco, vamos, né? Aqui não é assim, né? Aqui é um pouco diferente, a pessoa até ganhar a tua confiança, né? Demora um pouco, mas depois que ganha confiança, daí fica tudo como é no Brasil. Assim, saudade realmente tem. Essa é uma parte bem ruim, né? E eu, graças a Deus, eu tenho a minha noiva comigo, a gente vai se casar daqui a pouco, né? Vamos nos casar aqui. E ela está morando comigo, ela pretende fazer um mestrado aqui também. Então, isso ajuda, né, um pouco, né, na parte emocional. E, claro, se a gente não tem a parte emocional sólida, depois como é que a gente vai trabalhar, né? Então, para quem vier sozinho para cá, eu sou uma pessoa que dou muito importância para a família. E se a pessoa vem para cá sozinha, ela tem que pensar 2 vezes, viu? Mas vale a pena vir, porque é uma outra experiência, é um outro tipo de aviação. Eu vejo que, como eu disse anteriormente, eu estou sendo mais exigido, né, como piloto aqui do que eu era no Brasil. Ô, Scornavaca, muito obrigado por atender a nosso chamado aqui no canal Asa, ter dado essa entrevista excelente, né, com vários detalhes da operação na Europa.
Desejo a você bons voos, Obrigado. felicidades aí no casamento, Obrigado. que deve acontecer em breve, e também na Sim. promoção aí para comando. E bons voos. Obrigado, Robert. Eu que agradeço teu contato. Estou sempre na escuta contigo, tá? Para tudo que tu quiser. Te agradeço as boas palavras. Bons voos para todos nós. Assim que for para o Brasil, quero te ver também. Podemos combinar alguma coisa, tá? E Um um, churrasco. um churras, mas bah, Mas, Baguri, vamos, vamos comer um churras e tomar um vinho? Ou uma vamos, cerveja? Agora é verão aqui, vai ter que ser cerveja. vamos, bah, coisa bem boa.